Saudações, videiros, é o seguinte, olha só. Esse vídeo de hoje, ele é um vídeo especial, porque você que acompanha o nosso canal há mais tempo sabe que lá em 2014, 2015, a gente fazia muitos vídeos explicativos, passo a passo, de projeto, etc e tal. E neste vídeo a gente vai ter essa mesma proposta. Por quê? Porque nós fizemos um vídeo há alguns meses das ferragens da LGL para portas Stanley. E como você sabe, ficou muito bacana e surgiram algumas dúvidas de projeto. Por exemplo, Gabriel, qual é a distância que você deixou da borda até o eixo da 1710 ou da mão de amigo mini? Gabriel, qual é a folga para o sistema? Gabriel, dá para colocar esse sistema passando por trás da alvenaria? E várias outras dúvidas que, conversando com a LGL, a gente decidiu fazer um vídeo bem instrutivo. Então ficou muito bacana. Olha só. Aqui nós temos quatro trilhos diferentes, apesar de que dois tenham as mesmas dimensões, 48 por 48. Porém, o que a gente utilizou aqui no setor vidreiro é esse 48 por 48 linha leve. Por que a gente utilizou linha leve? Porque é um vão que vai ficar interno, é um vão que não pega vento, é um vão que vai ficar montado 15 dias, depois a gente desmonta. Então, não tem necessidade de ser um perfil estrutural. Gabriel, mas qual que você me aconselha a usar? Use o linha pesada. Eu vou mostrar para você o material que nós utilizamos para a montagem daquela instalação que a gente fez o vídeo. Lá nós utilizamos 5 peças, sendo 4 móveis e uma fixa. Então nós utilizamos aqui, ó, 2 trilhos, né, de 3 metros, linha leve, na parte superior. Depois nós pegamos 2 metades, né, 2 peças de 3 metros do trilho inferior. Você pode ver que esse trilho é diferenciado porque ele tem ali 2 pistas móveis e colocamos na parte inferior. Ainda na parte inferior nós instalamos o perfil U. O lado direito aqui a gente está vendo é o lado externo. E depois na parte superior nós instalamos o U, que é o U gigante, o cavalão, o jegão, tem vários nomes conforme espalhado pelo Brasil aí. Mas uma questão bacana é que esse perfil ele tem a mesma altura do trilho, ele tem exatamente 48 milímetros. Só que é o seguinte, esse perfil é um perfil simplesmente de acabamento, ele não tem estrutura nenhuma. Aí aqui vem aquela pergunta que eu te falei lá. Tá, como que vai ser instalado? Isso é uma porta, isso é uma janela? Isso é uma área de passagem? Ah, é um jardim de inverno, onde as pessoas não têm problema de pular por cima do trilho, porque vai pular isso uma vez a cada semana. Aqui, essa instalação a gente já vai pegar essa por ser um pouco mais difícil de trabalhar em cima dela. Então aqui você está vendo que tem diferenças de fixação, diferenças de base aqui. Então aqui já dá para a gente poder tirar uma folga aqui, ó, porque aqui já está visualizando o sistema. Bom, folga das peças móveis. Eu sei que o trilho tem 48 milímetros. Esse trilho, ele não é como o trilho tradicional de janela, uma fixa e uma de correr, por exemplo, que a porta vai dentro do trilho. Não, nessa não. Nesse sistema, a porta vai embaixo do trilho. Então eu sei que o trilho tem 48, eu tenho que ter a folga de 48. Mas tá, se ele vai embaixo do trilho, eu também tenho que ter uma folga para que ele não fique raspando embaixo do trilho. Então qual que é essa folga? 4 milímetros. Por que 4 milímetros, Gabriel? Porque ali geralmente vai uma escovinha, e você tem que ter uma folga para subir e descer, porque essa rodela tem regulagem, né? Você consegue subir e descer, ele tem ali um sistema para você poder chegar ali no alinhamento ou no prumo que você precisar. Então, 4 milímetros. Aí nós já temos 48 com 4, 52. Aí na parte de baixo, o ideal é que tenhamos ali 10 milímetros para que ele corra livre, né? O trilho tem 25, 24 de altura, então vamos deixar 10 de folga e 15 aí dentro do trilho. E aí o que acontece? Então, 10 a folga, e 3 milímetros a gente considera da parte inferior ali da base do trilho, que é ali 2, mais a saliência 3. Beleza, 13 milímetros. 13 com 52, 65 milímetros. Nós temos, Gabriel, qual é a folga da peça móvel da porta quando se utiliza trilho 48 milímetros de altura? 65 milímetros, considerando da base inferior, ou seja, a parte de baixo do trilho, com a base superior, a parte de cima do trilho, e considerando a medida menor de vão. Fixa é a mesma coisa. Então, fixa a gente utiliza geralmente a folga para poder encaixar no pulo, ou aqui no vale a gente chama de engavetamento. Então, a gente sabe que o perfil inferior tem 25 milímetros, nesse caso, dando 30 de folga, ele vai entrar no pulo. Nessa foto, a gente vai ver bem o que eu estou explicando para você. Só que aqui, o vidraceiro cortou a largura do perfil superior com a mesma largura da peça fixa. E aí não deu acabamento, ficou a ponta do vidro aparecendo, tanto em cima quanto embaixo. E embaixo ele ia ter que cortar mesmo, né? Porque embaixo a gente optou por colocar em cima do piso, poderia colocar um acabamento aí, né?
E em cima, para ficar mais bonito, coloca-se o perfil inteiro e depois clica a parte que não está sendo utilizada. Coloca um cliquezinho conforme essa imagem aí da montagem que nós fizemos aqui no setor. Então, se eu tenho lá um trilho inteiro, pá, vamos entrar no pulo, né? Sei lá, vamos supor que fosse embutido. Então, geralmente é 30. Se não tiver que entrar no pulo, 20 milímetros tá bom. 30 milímetros, olha só, você vai dividir a folga. Se você tem 30, coloca 15 para baixo, 15 para cima. Então, aqui nós já temos a folga da peça móvel e da peça fixa. Aqui, agora a gente vai chegar numa pergunta que foi uma das que o pessoal ficou meio intrigado aí. Gabriel, tá, se eu tenho diferenças de altura de vidros, como que eu vou saber qual a altura ideal que eu vou posicionar para que a mão amiga bata certinho centralizado? Então agora eu vou mostrar para você. Aqui eu copiei a peça móvel e a peça fixa, ó. Só copiei e colei aqui, ó. Mesma altura tá. Então vamos lá. Aqui eu tenho vão, menos 48 do trilho, menos 4 da folga. Legal? E aqui, quanto que eu tenho? 15. 15 milímetros, que é essa folguinha aqui, ó. 15, 48 mais 4, essas duas folgonas aqui, ó. Essa folgona do trilho, mais 4 milímetros aqui. Então aqui, ó, 52 menos 15, ó, 52 é a folga total. Menos 15, que é esse pedacinho de folga, eu tenho 37. Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. A distância que eu uso daqui para cá, para pegar aqui o eixo da mão amiga, é 120 milímetros. Usa 120. A gente aqui no setor vidreiro usou 95 milímetros. Tá? Mas usa 120, que aí você consegue colocar tanto a grande quanto a pequena. Adota 120 como padrão, que vai dar certo para as duas mãos amigas. A medida que a gente fez só dá para pequenininha. Então, 120. Tá, se daqui aqui eu tenho 120, daqui aqui eu tenho 120 também. Só que eu tenho que acrescentar os 37, que pega daqui, ó. Então, a medida que eu vou usar é essa aqui, ó. Daqui para cá, 120. E daqui para cá, 157. Ó, pegando daqui, ó. 157. Ok? Então, vai ficar assim, ó. Olha só a disposição da imagem. Essa peça mais alta, ó. Essa peça, essa peça. Essa peça são essas peças aqui. Essa peça mais alta. Só que eu tenho que bater tudo isso aqui no mesmo alinhamento, ó. Mesmo alinhamento, mesmo alinhamento. Então aqui eu vou ter 157 milímetros. E aqui eu vou ter o 120 padrão. Aqui, ó. Eu tenho o vão, só olhando os vídeos, ele tá dessa forma aqui, ó. Uma peça fixa. 3 peças iguais móveis e uma peça, que é onde vai a fechadura, maior. Essa peça aqui é a peça fixa, então ela vai ficar aqui e não vai se movimentar. Essas 3 são iguais, tanto que elas não têm mais nenhum recorte de fechadura, nada, puxador nada. É só de mão amigo. Só que aqui você tem o puxador. Essa distância aqui, ó, geralmente para a porta pivotante, padrão é 150 milímetros. Só que nesse caso a gente não vai usar padrão, tá? Por quê? Porque a gente pode, a pivotante, o puxador não influencia na abertura. Mas na de correia influencia. Então a gente pode fazer o quê? Para a gente poder ganhar mais abertura, a gente pode jogar esse puxador mais para frente aqui, ó, mais próximo aqui da fechadura. Então a gente pode trabalhar com a medida de 100. Ao invés de 150, a gente trabalha com a medida de 100. Tá, eu tenho aqui os puxadores, conforme a gente está vendo aqui no catálogo. Eu vou escolher esse puxador aqui. Então eu sei que o puxador tem um diâmetro. Depois, para que ele não bata no outro vidro, então vamos deixar aqui com um espaço de 150 milímetros. Então aqui, ó, eu tenho aqui da borda até o puxador eu tenho 100, mas o puxador tem uma espessura, e depois eu tenho que deixar um distanciamento para que ele não impacte a outra peça. Então vamos considerar aqui que para essa peça que chegar nesse vidro aqui, eu tenho que ter 150 milímetros de distância aqui, ó. Para a gente trabalhar com esse mão de amiga e para não ter aquele problema que eu já falei no outro vídeo, o ideal é que a gente trabalhe com o recorte avançado 35 milímetros. Antigamente se trabalhava com 18. Só que quando a gente adianta o recorte da mão de amigo, a gente não tem mais o transpasse de 50 conforme era padrão. Aí a gente vai aumentar o quê? O transpasse. Então a gente colocou a ferragem mais para dentro do vidro, automaticamente o transpasse fica maior. Então esse transpasse, ao invés de 50, vai ter 100. Atenção, hein? Então aqui nós temos 100, 100, 100, 100. Então é 3 metros, mais 100 milímetros, mais 100 milímetros, mais 100 milímetros, mais 100 milímetros, menos 10 milímetros aqui e menos 10 milímetros aqui. 3 metros. Aí eu vou deixar essa medida aqui. Com esses 380 milímetros, eu vou fazer o seguinte. 380 milímetros, eu vou subtrair os 150 aqui, ó, que é 100 mais o chorinho que eu deixei aqui. Ok? Então, se eu pego 380 menos 150, eu vou ter 230. Esses 230, eu divido por 4. Então, eu vou pegar aqui, né, 600 mais
57 milímetros. Então vai ficar com 657. Então eu vou ter a peça fixa 600, as 3 peças móveis com 657, e aí eu pego 657 e acrescento os 150, 807. Então vamos lá. 600 mais 657, mais 657, mais 657, mais 807. Agora vem uma questão comercial. Se você enviar o seu vidro, isso aqui, beleza, então ficou essa medida aqui, tá bom? Então nós já temos aqui a distância aqui do recorte, né, da furação aqui da mão de amigo, vai ter o mesmo alinhamento aqui, ou da 1329 ou da 1306, ok? O melhor é a 1306, porque a 1329 ela tem esse rasgo aqui. Olha um detalhe aqui que é um detalhe comercial, que às vezes pode não fazer diferença, mas faz muita diferença. Aqui eu tenho uma peça maior, ok? Aqui eu já tenho uma peça que ela está com uma medida boa, medida inteira aqui. Está com 600 milímetros de largura, certo? Você vai mandar para o seu temperador. Se você mandar para o seu temperador 657, o seu temperador vai te cobrar uma peça de 700. Aí você pensa que é pouco, mas às vezes não é. Então, dependendo do caso, você pode mandar. Aí você troca aqui, ó. Você pega, ao invés de mandar 657 para o seu temperador, você manda 650 e os 3 sets que sobraram aqui você joga nesse aqui. Aí você vai pegar essa peça inteira, essas 3 peças inteiras, largura, e essa peça aqui quebradinha. Isso aí é uma coisa interessante, porque às vezes a gente já ganhou obra para o arredondamento de peça. A gente chegou e jogou, lógico, não pode ser muito também, né? Jogou a diferença na última peça, numa parte que o cliente nem percebia que ali a peça estava um pouquinho maior, mas aí a gente foi tirando 1 centímetro de cada peça, jogou lá no canto e aí você tem um arredondamento de chapa, um arredondamento de preço. Porque sempre o temperador ele arredonda, geralmente a cada 50, tem lugar que arredonda até 100 milímetros. Aqui, então vai ficar assim, respondendo a pergunta sobre vão por trás da alvenaria. Então aqui nós temos a alvenaria, aqui os perfis mudaram um pouquinho. Aqui então nós temos primeiro que instalar uma cantoneira muito forte na parede. Geralmente se utiliza uma cantoneira, antigamente se utilizava uma cantoneira de aço. Por quê? Porque a gente não tinha essas cantoneiras de alumínio mais forte. Além do que, se você pega uma cantoneira de aço e uma de alumínio com a mesma espessura de aço, é muito mais resistente. E aí o que você pode fazer? Pintar essa cantoneira de eletrostática da mesma cor dos perfis. Um detalhe que é mais importante ainda é o seguinte, quando você for aplicar esse trilho aqui, ó, nessa cantoneira, você, mesmo que não vá chover aqui, porque a chuva vai vir daqui de fora, a chuva vai vir aqui de fora, o que você pode fazer? O ideal é que você vede com silicone aqui, ó, bem caprichado. Por quê? Porque aqui você tem 2 metais diferentes. Você tem aqui aço e alumínio. E existe um evento, que eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas quando você coloca alguns metais diferentes em contato, eles têm ali uma transferência iônica. E aí, esse material aqui, o alumínio vai começar a empobrecer o aço. E aqui tem uma dica, hein? Dica de ouro. Se você aplica silicone aqui, aqui e aqui, o que acontece? Você elimina o barulho de vibração. Você elimina que tem aquele barulhinho chato quando a porta está correndo e fica fazendo aquele barulhinho. Por quê? Porque quando a gente coloca direto no sólido, sem ali uma mola, né, sem um amortecedorzinho, que no caso é o silicone, ele fica vibrando. Se você coloca ali o silicone, ele já não vibra mais. Então você coloca o silicone, mesmo que não vai chover, que não vai entrar água, sempre quando você for parafusar um perfil na alvenaria, qualquer base, seja madeira, seja aço, seja alvenaria, seja concreto, isole. Isole com silicone. Melhor coisa que tem, você evita vibrações e com isso barulho. Depois aqui, como é uma área de passagem, vamos embutir o vão, vamos embutir aqui o trilho. E aqui é o que mudou. A gente usou lá no outro sistema 2 trilhos com 2 pistas e aqui a gente vai usar uma só, porque aqui a ideia que a cliente falou é que vão ser utilizadas 3 portas. Então vai ficar assim, ó. Instalei a primeira porta, segunda porta, terceira porta. É isso que vai fazer. Legal? Então aqui coloca parafuso e porca. E aí depois o que acontece é o seguinte, muitas vezes o cliente não quer ficar vendo essa cantoneira, ou você pode deixar mais clean, deixar mais bonito e tal. Aí você tem a opção de fazer isso. Você pode virar a cantoneira, e aí tem que saber a medida certinho. Mas um detalhe que é importante é que você faça, escareie aqui o furo. Geralmente vai ter que usar
parafusos de fenda ou Phillips espesso para poder segurar, que vai pesar, vai bastante peso. Mas o ideal é que você escareie aqui essa cantoneira para que a cabeça do parafuso da porca que você for utilizar fique embutido e não fique apoiando no trilho aqui. E aí, mesma coisa, colocou o trilho, taca ali silicone aqui, ó, para isolar esse trilho aqui, silicone, silicone, silicone. Olha só, viu como esse sistema ele permite muitas adequações? Então, olha só, se você tem hoje aí a necessidade de oferecer para o seu cliente um vão deslizante com ampla abertura, o sistema Stanley, ele faz o trabalho, com certeza. Ah, Gabriel, quero 6 peças correndo, você consegue. Quero 8 peças correndo, você consegue. Quero 10 peças correndo para o mesmo lado, você consegue. Gabriel, quero as peças deslizando, igual a gente chama aqui no Vale, de porta louca. Fecha para lá, fecha para cá, você consegue. Então, o sistema Stanley é muito versátil e resolve praticamente todos os problemas que você tem aí de ampla abertura com porta deslizante. Legal, ó? Mas como eu já tenho falado nos outros vídeos, a LGL tem um catálogo muito completo que com certeza vai te oferecer aí a solução que você precisa, independente do desafio que você pegar na sua obra. Então vale muito a pena você entrar no site e consultar lá o catálogo e as ferragens, etc e tal. E qualquer dúvida, dá uma ligadinha lá, tá bom? Tamo junto então? Então tamo junto, é nóis e forte abraço, valeu!